Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é William, eu sou instrutor aqui na AlgaWorks e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós podemos fazer testes unitários de controllers em uma API REST utilizando o Spring. Bom, é possível que tenha se passado pela sua mente a seguinte dúvida: será que eu realmente preciso de testes unitários para os meus controllers? Bom, para quem não sabe, um controller ele tem a responsabilidade de receber uma requisição HTTP, delegar o processamento dessa requisição para um outro componente, como por exemplo o service, né, a camada de serviço, que são responsáveis pela lógica de negócio, né, de fato, da aplicação. E uma vez que ele obtém o retorno do service, o nosso controller ele deve responder uma linguagem, né, que nosso cliente entenda, ou seja, uma resposta HTTP. Então, basicamente, o que ele faz é uma ponte entre a lógica de negócio da nossa aplicação e o cliente HTTP. Será que ainda assim, por ser tão simples, né, simplesmente uma ponte, será que é interessante nós termos testes unitários para isso? A minha resposta é sim, tá? Eu acredito que o teste unitário ele seja importante em todos os casos, porque ele é o que garante que a unidade de código que nós vamos testar, né, ou seja, nesse caso o controller, ele vai funcionar sem que as dependências dele, ou seja, o serviço que nós chamamos para repassar a requisição, interfira no resultado desse método, tá? Então, por exemplo, nós temos um método lá que vai obter uma lista de produtos. O serviço, o que ele faz para obter essa lista, seja no banco de dados, seja consumindo um outro serviço, etc., não deve interferir no processamento do método do controller, tá? Então, isso é sempre único. Então nós precisamos, de fato, sempre de um teste unitário, tá? E para garantir essa consistência da unidade, é sempre bom nós utilizarmos o teste unitário, tá? Por mais que a gente já tenha teste de integração, ou teste de regressão, ou qualquer outra coisa, o teste unitário é mais uma garantia que o nosso código esteja funcionando corretamente. É uma garantia para nós mesmos, desenvolvedores. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você que já conhece o trabalho da AlgaWorks ou está conhecendo agora, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa o seu like nesse vídeo, porque assim nós podemos criar mais conteúdo. Quanto mais inscritos e mais likes nós tivermos, mais conteúdo nós vamos poder criar para vocês, beleza? Agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, eu criei um projeto aqui, tá? Uma API REST bem simples utilizando o Spring, só para a gente poder utilizar como exemplo na nossa aula, tá? Ela é bem simples mesmo, só tem um controller, tá? Então vou abrir aqui os pacotes de código para a gente poder dar uma olhada. Eu criei aqui o pacote brcon algaworks.filmes.controller e criei a classe FilmController. Aqui, né, não tem segredo, né? Não vou entrar em detalhes sobre como desenvolver um controller, como desenvolver uma API REST, porque a ideia da aula nossa é apenas como testar esses controladores, beleza? É bem simples. É tão simples que, assim, a ideia dela é obter filmes, tá? Vamos dizer que seria um catálogo de filmes. Mas ela é tão simples que eu tô devolvendo sempre o mesmo filme, independente do código, independente de qualquer outra coisa. Eu não tô utilizando um banco de dados para fazer cadastro e manter esses filmes, tá? É só código fixo mesmo, beleza? Então, para poder fazer a lógica de negócio, representar a nossa camada de serviço, eu criei aqui um componente chamado Film Service, tá? Que a gente injetou no nosso controlador, e é daqui que eu vou obter os dados do filme. No mundo real, esse Film Service poderia obter de um repositório, né, de um banco de dados, no caso, de uma outra API externa, ou de qualquer outra fonte de dados, tá? A ideia aqui é que o nosso controlador, né, o nosso método obter filme, ele funcione independente de como esteja funcionando o Film Service, tá? Pode ser que ele venha de banco de dados, pode ser que ele venha de um serviço, não importa pra gente. O que nós queremos testar é essa unidade de código aqui, tá? Que é o Film Controller, ele que é responsável por receber a requisição e devolver uma resposta HTTP, pronto. O que o Film Service faz não deve afetar em nada o comportamento do nosso método obter filme, beleza? Aqui eu vou entrar no Film Services só para vocês verem, tá? Como eu havia dito, ele está fixo, né? Então eu estou devolvendo aqui uma entidade filme, que é um model que eu criei bem simples, tá? Eu estou utilizando o Lombok aqui. Depois eu mostro o POM.xml para vocês verem como ficou a questão das dependências.
Então esse filme ele é basicamente uma classe que possui código, título e descrição, certo? Eu fiz uma regra, né, vamos dizer assim, uma regra de negócio aqui só para a gente simular alguns comportamentos na API, que caso o código chegue nesse método como maior do que 100, a gente vai entender que não existe filme com esse código e vamos retornar null. Se for menor do que 100, ou igual, né, a gente vai retornar sempre o mesmo filme, que é o Poderoso Chefão. Tá? Então a gente vai devolver o filme com um código que foi passado pelo serviço e sempre o mesmo filme, o Poderoso Chefão. Tá? Então aqui no controller, se chegar o código 1, vai receber o Poderoso Chefão. Se chegar o código 90, mesma coisa. Só que se chegar o código 101, a gente vai receber null. Tá? Então não vai existir um filme com código maior que 100. Sendo null o filme, nós vamos responder com o status code 404, tá bom? E se não for null, ou seja, se vier o Poderoso Chefão, nós vamos responder com o status code, de 200, que é o sucesso, beleza? E vamos passar no corpo da resposta o filme que a gente obteve do nosso serviço. Bom, pessoal, só para demonstrar então como está funcionando a nossa API, eu fiz uma requisição aqui, né, naquele endpoint que eu havia mostrado para vocês, que é o /filmes, e passei o código 1. Lembra que a nossa regra de negócio, ela valida os códigos até 100. Então, se for menor que 100 nosso código, a gente vai receber o Poderoso Chefão. Se for maior que 100, a gente vai receber um filme nulo, né? Ou seja, vai receber o status code 404 de não encontrado. Beleza? Então aqui eu fiz uma requisição, né, para localhost 2.8080, que é onde a nossa aplicação está rodando. Coloquei o /filmes, que é a rota, né, que a gente mapeou na nossa classe, no nosso filme controller, e o código /1. Então recebemos aqui corretamente o Poderoso Chefão, beleza? Agora eu vou colocar aqui um código maior que 100, desculpa, eu vou colocar 105. Beleza. Não foi possível encontrar a página deste host, né? E o HTTP error 404. Então beleza, funcionou conforme esperado. Vou voltar aqui o código, 10, e temos novamente o Poderoso Chefão. Tá? Então é assim que está funcionando a nossa aplicação, vamos dizer assim, a nossa regra de negócio. Então agora vamos começar os testes unitários. Vamos começar a desenvolver os nossos testes, mas antes eu queria mostrar para vocês como está a estrutura de dependências do nosso projeto. Tá? Eu criei esse projeto utilizando o Spring Starter, tá? Então eu vim aqui no File, New, Spring Starter Project, para poder criar esse projeto, tá? E aqui ele já dá já adianta algumas coisas pra gente, né? Já cria esse projeto utilizando Spring Boot, etc. E eu adicionei alguns starters, tá? Que são os seguintes. Vou abrir aqui o post.xml para vocês verem. O Starter Web, tá? Para poder desenvolver APIs REST, né? Nós precisamos desse starter. Coloquei o DevTools, né? Para ficar mais dinâmico. Então, por exemplo, sempre que a gente fizer uma alteração no código e o servidor estiver rodando, o servidor vai ser reiniciado, né? Ele vai implantar automaticamente as alterações. Então é mais por comodidade mesmo. O Spring Starter Test, tá? Que nós vamos precisar, já que o nosso projeto aqui da aula, a finalidade dele é desenvolver testes, né? Então nós vamos deixar ele aqui. Ele, por padrão, ele já coloca essa exclusão, que é do JUnit Vintage, porque ele já vem com tanto o JUnit 5, né, quanto o JUnit 4, que é o Vintage. Então nós vamos utilizar o JUnit 5, que é a versão mais recente, tá? Adicionei também o Lombok para que a gente possa utilizar as anotações dele, né, e não precisar ficar escrevendo get, set e outras coisas que o Lombok ajuda a gente no desenvolvimento. E aqui eu deixei comentado também a dependência que nós vamos precisar para essa aula, que é a dependência do Spring Mock MVC, tá? Então eu já vou descomentar, vou deixar ela aqui pronta para utilizarmos, tá? Essa aqui, ela não tem nos starters, vocês vão ter que escrever... Opa, deixa eu só parar aqui o servidor. Vocês vão ter que colocar ela no arquivo .xml, tá? E é essa dependência aqui que vai ser a principal da nossa aula, tá? O Spring Mock MVC, beleza? Então vamos começar agora a desenvolver os testes de fato.
Para criarmos nossa classe de teste, nós vamos aqui no source folder source/test/java, tá? E eu vou adicionar aqui uma nova classe, botão direito New Class. Como nós vamos ter diversos, né? Podemos no nosso projeto, devemos na verdade ter diversos tipos de teste, eu vou separar por pacotes também. Então vou colocar aqui o pacote .controller. E como essa classe ela tem o objetivo de testar o filme controller, eu vou chamar ela de filme controller test, tá? Eu gosto de chamar assim a classe que nós vamos testar com o sufixo test. Então vou dar finish aqui. Beleza, criada a nossa classe de teste, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender, né, e estruturar todos os componentes que vão fazer parte do nosso teste. O componente principal, que é o objeto de fato do nosso teste, é o filme controller. Então nós precisamos ter uma referência desse objeto aqui no nosso teste. Tá? Para isso eu vou criar uma propriedade do tipo filme controller. Pronto, agora nós temos uma referência a esse controlador. Tá? Agora vamos criar o nosso teste, o método que vai fazer de fato o teste. A assinatura dele, por padrão, é essa aqui. Ela tem que ser public void, tá? Ou seja, tem que ser público, não pode retornar nada e não recebe argumentos. Tá? Só o nome que não é esse aí. Tá? Existem várias formas, né, várias convenções para nomear códigos, para nomear métodos de teste unitário, tá? E nós vamos usar a seguinte, que é a que a gente gosta de utilizar aqui. Os nomes de testes unitários, por padrão, nessas convenções que eu mencionei, elas costumam ser separadas por blocos. Tá? Então, por exemplo, alguns utilizam o nome do método num bloco, outro bloco o comportamento esperado, outro bloco qual que é o estado, né, o que a gente vai passar para esse teste, né, o que a gente vai informar para ele. E o que nós gostamos aqui é de usar a seguinte convenção. Inicialmente nós vamos colocar o que ele deve fazer, ou seja, qual que é o comportamento esperado, deve retornar sucesso, tá? Porque esse método aqui eu quero testar a chamada do nosso endpoint e eu quero que retorne sucesso, tá? Eu quero que retorne um filme com códigos com status code de 200, beleza? Então deve retornar sucesso e depois o próximo bloco a gente separa blocos com underline. Apesar de ser estranho isso, né? Utilizar underline em nomes de método não é muito a convenção Java, né, que a gente costuma utilizar. Mas em testes unitários é bem comum isso. Então, esse bloco deve retornar sucesso, underline. Qual é o estado, né? Ou seja, o que a gente vai informar, o que a gente vai fazer quando buscar filme. Tá? Então, separamos aqui 2 blocos para esse nome de método e ficou muito claro o que a gente está fazendo. Tá? Então o underline, apesar de ser estranho, né, utilizar ele ajuda a gente a entender bem o que está acontecendo, né? Ah, beleza, então esse método vai buscar um filme e vai retornar sucesso. Ele vai testar isso, né, no método do controller, beleza? Então basicamente é essa assinatura do método e aqui nós vamos começar a desenvolver o teste de fato. Para esse teste poder funcionar, nós precisamos adicionar uma anotação aqui para o JUnit poder reconhecer ele como um teste. Tá? Então nós vamos adicionar aqui a anotação @test. Tá? É desse pacote mesmo, org.junit.jupyter, né, que é a versão 5, né, que veio na versão 5, Jupyter. Então vou dar um Enter. E para essa classe também rodar como um contexto web, né, porque esse filme controller ele precisa estar injetado em algum contexto para que possa receber uma requisição HTTP de fato. Então eu vou adicionar aqui para isso uma anotação na classe chamada web mvc test. Com isso, na hora que esse teste for rodar, ele já sabe que ele vai ser rodado dentro de um contexto web. E por último, nós vamos fazer um setup, né, de configuração desse contexto. Por quê? Porque eu não quero que
todos os meus controllers. Imagina que a gente tenha, sei lá, 30 controllers diferentes na nossa aplicação. E eu não quero que esse teste unitário, que vai testar apenas o Film Controller, teste os outros 29. Não, eu quero que teste apenas o Film Controller e eu quero só ele no meu contexto, tá? Porque senão, se a gente subir uma aplicação com contexto completo, vai vir todos os controllers que a gente tem dentro do contexto, todos os services, todos os componentes Spring, e a gente não quer isso, a gente quer um teste que seja rápido, né? Então vou injetar só o que eu quero aqui e pronto, roda o teste. No próximo teste ele vai injetar os seus componentes que dependem, né, do teste e etc. Por aí vai, tá? Para poder fazer um setup, a gente vem aqui e cria um outro método do tipo public void, tá? E eu vou chamar ele de setup. Também não recebe parâmetros. Esse teste, esse método, desculpe, ele vai acontecer before each, tá? Então nós vamos colocar essa anotação before each, porque ele vai ocorrer antes de cada teste, tá? Nós não podemos colocar ele, por exemplo, antes de todos os testes, né? Ou seja, a nível de classe, que seria o before all, porque o before all ele precisa que o nosso método setup seja estático, tá? Porque ele vai acontecer antes da instância do Film Controller Test ser criada. Dessa forma, nós não teríamos acesso às propriedades de instância que nós queremos testar, como o Film Controller, tá? Por isso, nós precisamos do before each. Opa! Certo? Aqui dentro, eu vou utilizar um método daquela dependência que nós colocamos no .xml, que é o REST Assured, tá? Spring Mock MVC. Eu vou aqui, REST Assured Mock MVC, e vou chamar o método Standalone Setup. Por que eu preciso desse método? Foi pelo que eu disse anteriormente. Eu não quero que esse contexto seja completo, tá? Eu não quero que o Spring, na hora de subir o meu teste unitário, ele carregue todos os controllers, todos os services, todos os componentes, tudo. Não quero isso. Eu só quero que ele carregue o que eu falar. Então, utilizando o Standalone Setup, eu informo para ele, eu falo, beleza, sobe um contexto Spring, mas me informa apenas, mas utilize apenas o Film Controller, não sei o que, outro serviço, sabe? Eu falo passo a passo o que ele tem que subir e injetar no seu contexto, beleza? Dessa forma o nosso teste fica muito mais rápido, tá? E fica também, faz mais sentido, né? Não adianta nada eu injetar no contexto um controlador que não tem nada a ver com o meu Film Controller, beleza? Então vou remover aqui esse builder e colocar a referência do Film Controller. Mas de onde vai vir a instância desse Film Controller? Nós vamos precisar injetar ela de alguma forma também. Da mesma forma que nós fazemos nos componentes, nós vamos utilizar aqui no teste o AutoWired, tá? Dessa forma o Spring, na hora que for subir o contexto, ele vai ver aqui que tem um AutoWired, vai fazer a injeção desse componente. Antes de começar o teste, ele vai criar esse Standalone Setup, beleza? E vai injetar no contexto dele apenas esse Film Controller. Bom, agora que nós já temos o setup montado da nossa classe de teste e toda a configuração necessária, vamos começar a desenvolver o método que vai testar de fato o nosso controlador. Deixa eu só ampliar aqui para ficar melhor. Bom, a estrutura do nosso teste vai funcionar assim. Nós vamos fornecer informações para o nosso teste unitário e quando determinada coisa acontecer, nós vamos esperar um resultado específico, tá? Basicamente são esses os passos. Para a gente poder chegar nessa estrutura, nós vamos utilizar alguns métodos também da classe REST Assured Mock MVC, tá? O primeiro deles é o given, que é onde nós vamos fornecer informações que nós queremos para o teste unitário, tá? Então fala dado tal informação, quando acontecer tal coisa com essa informação, você me retorna isso, porque é o que eu vou esperar, tá? Esse resultado. Só um ponto aqui antes de continuar, que eu me lembrei agora. Vocês estão vendo que aqui são métodos estáticos para poder facilitar, né, a leitura talvez e continuar
usando esses métodos, ao invés de utilizarmos assim, né, chamando a classe, ponto, o nome do método toda vez, nós podemos fazer um import estático, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a classe que nós estamos utilizando. Então, vou fazer um import estático dela, do método given. Opa, aí. Dessa forma, eu posso chamar o método given como se ele tivesse sido declarado dentro dessa mesma classe de teste, tá? Então eu não preciso mais utilizar o nome da classe .given. Como aqui nós temos vários, né, métodos estáticos, eu posso declarar todos como import static. Dessa forma eu posso remover esse import não estático aqui de cima, que eu posso utilizar agora todos os métodos estáticos dessa classe REST Assured Mock MVC como se fossem da classe Film Controller Test, tá? Eu acho que assim fica mais simples e fica melhor a leitura, né? Beleza? Então era só para complementar, mas vamos continuar aqui nos nossos métodos de teste. Então, dado tal informação, que informação eu quero passar para o nosso controlador? Eu quero passar a seguinte informação: um header, tá? Esse header é o que informa o content type da requisição. Então, eu vou passar aqui o content type JSON, que é o que nós utilizamos, né, na nossa API REST aqui. Então, dado essa informação, quando fizermos um get, tá? Então aqui nós encadeamos mais dois métodos diferentes, né? Então, dado esse header content type JSON, quando fizer um get, né? Isso aqui é o get do método HTTP, tá? Então, estou falando que aqui eu vou fazer uma requisição com o verbo get. Na onde? No endpoint /filmes, tá? Então, beleza. Aqui eu estou falando que quando isso acontecer, ou seja, quando chegar uma requisição do tipo get no /filmes, então, aqui eu vou fazer um teste bem simples só para a gente entender a estrutura mesmo, tá? Status code. Aqui eu vou utilizar o HTTP status .ok .value. Então, o que eu estou falando aqui, só para a gente entender? Dado a informação do content type JSON, quando for feita uma requisição do tipo get em /filmes, então o status code deve ser ok, ou seja, deve ser o status de sucesso, ou status code 200. Tá? Como aqui ele espera um valor int, eu utilizei o .value porque esse aqui é um enum, tá? Então, basicamente, esse é o processo aqui que a gente precisa fazer para testar. Então, esses são os passos, essa é a estrutura do nosso teste. Apenas uma coisa que está faltando aqui é que o nosso teste, né, o nosso controlador, como nós podemos ver aqui, ó, ele responde na rota /filmes, porém o método obter_film ele espera um código e a gente não passou nenhum código ali, tá? Então vamos fazer vamos passar esse parâmetro aqui agora. Eu vou colocar da seguinte forma, vou colocar /código, tá? Da mesma forma, utilizando chaves também para indicar que isso aqui é um parâmetro. E no método get mesmo vou passar mais um parâmetro que é o código em si, tá? Aqui, como ele recebe vários parâmetros, né? Um varargs, né? Na verdade, tá vendo aqui, ó, object varargs path params. Todo parâmetro que eu tiver aqui na URL, pelo índice, né? Nós vamos poder passar aqui o valor correspondente nesse método get, tá bom? Então aqui o que eu estou falando faça um get em /filmes /código, cujo código é 1. Então o status code deve ser ok, ou seja, deve ser o status code 200 que representa sucesso. Bom, vamos rodar agora o nosso teste, né, para ver se está tudo em ordem. Para isso eu vou clicar aqui na classe com o botão direito, na opção Run as JUnit Test, tá? Clico aqui.
veja que ele sobe um contexto, né, do Spring, como se estivesse subindo o servidor mesmo, e deu um erro. Tá? Vamos ver que erro aconteceu. Ó, aqui ele está falando que não conseguiu carregar, né, o contexto de aplicação do Spring. A causa foi causado porque não conseguiu satisfazer uma dependência. Essa dependência é o Film Service. Então o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o nosso controller ele tem a dependência do Film Service, certo? Então esse é um objeto que também vai ser injetado pelo Spring. Só que como nós falamos que aqui vai ser um setup standalone, né? Ou seja, vai ser um setup que nós vamos informar o que precisa ser injetado, nós simplesmente falamos do Film Controller. A hora que o Spring tenta injetar o Film Service, ele não existe no contexto do Spring, então ele não reconhece e dá aquele erro, tá? Para isso, nós vamos precisar colocar aqui também a dependência do Film Service. Toda dependência que existir no Film Controller, tá? No caso aqui do nosso Film Controller, nós só temos a dependência do Film Service, mas no seu controller você pode ter mais de um service, você pode ter um repositório, e todas essas dependências que você for usar no seu teste, elas precisam também estar presentes aqui, tá? Então vou adicionar aqui o Film Service, Só que agora entra um porém, tá? Se nós utilizarmos aqui o Outwired, nós vamos estar utilizando a real implementação do Film Service. E nós não queremos isso. Como é um teste unitário, nós não podemos utilizar a implementação real. Nós temos que fazer com que o Film Service seja apenas um componente, uma dependência que a gente informa para ele, ó, eu vou te passar tais parâmetros e você vai me devolver tal resposta. Eu não posso deixar que a implementação dele interfira no nosso teste. Isso porque é um teste de unidade. Se nós quiséssemos utilizar a implementação real, seria um teste de integração, tá? Como a unidade que nós estamos falando aqui corresponde apenas a esse método, tá? Esse trecho de código, o que está aqui dentro nós não queremos chamar de verdade, nós não queremos testar isso aqui. Nós queremos testar apenas esse trecho de código, tá bom? Para isso nós precisamos fazer o que chamamos de mock, tá? O que é um mock? Um mock é uma implementação falsa do componente, tá? Para poder criar um mock utilizando os testes unitários aqui, né, as bibliotecas que nós temos disponíveis, vamos utilizar aqui uma notação chamada mockbin, tá? Que é do próprio Spring. Essa notação, na hora que o contexto subir, ele sabe que aqui ele não pode injetar o objeto real. O que ele vai fazer é criar um objeto falso, tá? Ele vai criar uma implementação falsa, na qual, quando esse método for chamado, nós vamos especificar, nós vamos falar assim, ó, quando o Film Service for chamado recebendo tais parâmetros, ele deve devolver tal coisa, tá? Então nós vamos adicionar por conta própria mesmo do teste qual vai ser o comportamento do Film Service. Tá? Vai ser mais fácil a hora que a gente desenvolver, mas é só para a gente entender que isso aqui não pode ser testado a implementação real dele, porque pode interferir no teste do nosso controller. Tá? Então nós queremos testar a unidade apenas do controller e isso não envolve o Film Service. Então aqui, para a gente poder fazer esse mock, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar também o método when, tá? Só que esse método when, ele não vem aqui do REST mock MVC, tá? Ele vai vir do Mockito, que é uma outra biblioteca que nós temos que faz simplesmente os mocks nos testes unitários, tá? Então ele é especializado em criar mocks. Então vou utilizar aqui esse método when, e aqui ó, veja que ele espera um method call, ou seja, uma chamada ao método. Qual chamada ao método que nós queremos? This.filmService.obterFilm, passando o código 1. Por quê? Essa chamada de método com esse parâmetro? Porque quando nós passarmos o 1 para o controller,
é esse valor que vai chegar aqui, certo? E esse valor desse código vai ser repassado para o service. Então, quando a gente for testar esse método, o film service vai ser chamado recebendo o código 1, tá? Então, por isso que eu sei aqui que eu tenho que esperar que esse film service seja chamado com esse valor, tá? E o que nós vamos colocar aqui só vai acontecer caso essa chamada seja exatamente igual, tá? Se por um acaso, vamos supor, né? Não é o caso aqui. Vamos supor que aqui a gente mexesse no valor dessa variável código e alterasse ela de 1 para 2. Isso aqui nunca iria acontecer, tá? Esse when nunca seria de fato executado, porque ele espera que o método receba 1 e não 2, tá? Então vamos continuar aqui. Quando o filmService.obterFilm receber o parâmetro 1, então retorne um filme. Então vou colocar aqui new filme, vou colocar aqui o código 1, o poderoso chefão. Aqui eu estou simplesmente criando um objeto do tipo filme, tá? Deixa eu só quebrar a linha para ficar mais fácil. E sem descrição. Opa. Pronto. Então, o que eu estou falando é o seguinte, quando acontecer essa chamada, o filmService.obterFilm vai me retornar esse filme, tá? Beleza? Então ficou bem mais fácil. Agora a gente tem o controle sobre o que o filmService devolve de acordo com o que ele recebe. Bom, com isso, agora, quando o nosso filme controller for invocado, essa linha aqui vai devolver, um filme com o código 1 e do nome O Poderoso Chefão. Tá? Então ele não vai retornar null, então sabemos que a resposta deve ser ok. Então é isso que nós estamos testando, tá? Independente do que aconteça aqui, isso tudo tem que seguir à risca o que nós desenhamos, beleza? Então agora sim, vamos voltar aqui e vou fazer novamente rodar novamente o nosso teste. Run as de unit test. Pronto, beleza. Agora nós já sabemos que funcionou. Ó, tá vendo? Ficou verdinho aqui, deu certo. Então retornou sucesso. Então, você pode estar me perguntando uma coisa também, né? Eu esqueci de comentar sobre isso. Por que eu não precisei passar o film service aqui no standalone setup? Quando a gente injeta com o mock-bin, ele já sabe, ele já entende, né, a hierarquia de injeção de dependências que ele precisa fazer. Então ele já sabe, beleza, tem um mock aqui, então ele pode satisfazer a dependência do film controller. Então já vou injetar nele. Aqui é o que a gente quer usar de fato o objeto real, tá? Aqui, como existe essa referência, né? Então ele sabe que ele precisa injetar de acordo com o que ele tem já instanciado, certo? Então é por isso que a gente não precisa adicionar esse mock aqui no standalone setup. Então o nosso primeiro teste foi um sucesso. Agora a gente precisa desenvolver outros testes, né? Para não ficar só com um teste de sucesso, não adianta nada. Então vamos lá, vou fazer aqui um public void. Deve retornar agora não encontrado. Tá? Então eu quero que quando buscar filme, ele me retorne não encontrado. Como que eu sei? Eu vou passar aqui um código que não existe, tá? Só que nós vamos instruir o film service a falar que esse código é inválido, tá? Não é a implementação real dele que vai falar isso pra gente. Nós que vamos instruir. Então vamos começar por essa parte. Novamente, when this.filmService. Opa. .obterFilm, passando um código X, vou colocar aqui 5, tá? Para vocês verem que não tem relação nenhuma com a implementação real. Na implementação real, o código 5 iria devolver o filme Poderoso Chefão. Na nossa implementação aqui com mock, o código 5, nós que vamos falar se ele deve retornar ou não, tá? Então vou quebrar a linha novamente. Then return. E aqui eu vou colocar null. Certo? Então, quando esse filme, esse método for
chamado no film service recebendo o valor 5 como parâmetro, ele vai nos retornar null apenas. E a gente sabe, né, no film controller que se receber null na resposta, nós recebemos um not found, que é o 404 não encontrado. Então, mesma coisa, vamos lá. Given accept content type JSON.when get. Aqui vamos passar barra filmes barra código 5, tá? Então o status code vai ser not found, que é o não encontrado. Ponto value. Pronto, mais um teste nosso já está desenvolvido. Tá? Então aqui, ó, veja, eu estou chamando o endpoint barra filmes barra código, passando o valor 5. Esse valor 5 é o mesmo que vai chegar no obter filme do film service. E quando isso acontecer, né, quando isso aqui for executado, o film service vai retornar null para a gente. Tá retornando null, a gente sabe que o nosso controller deve retornar not found, então a gente garante assim que essa lógica está correta. Antes de executar o teste, nós não podemos esquecer aqui do @teste, tá? Então beleza, vamos colocar aqui e executar novamente. Botão direito, run as JUnit test. Salvar a nossa classe. Pronto, agora executou e olha só, os dois métodos ficaram verde, ou seja, os dois métodos funcionaram. O que quer dizer que um método de um teste unitário funcionou? Significa que depois de fornecer todos os parâmetros, né, tudo que a gente precisa fornecer para a execução do teste, ao final o que a gente esperava realmente aconteceu. Isso significa que o nosso código está de acordo com o nosso teste. Tá? Quando a gente desenvolve utilizando a metodologia TDD, né, que é o Test Development Driven, quando nós estamos desenvolvendo com base em testes unitários, nós precisamos antes criar o teste, tá? Então a gente cria o cenário do comportamento do nosso método antes mesmo dele existir. Tá? Isso garante que a primeira execução do método de teste unitário vai falhar, tá? E assim a gente vai criando o nosso método com base no teste. Isso garante que todos os cenários sejam cobertos e que o nosso método esteja de acordo com o que foi desenhado desde o início, beleza? Então isso é bem legal, é bem interessante e é assim que nós fazemos aqui testes para controladores. Bom, vamos fazer então mais um teste aqui para a gente praticar mais. Para isso, eu vou vir aqui no controller, tá? E vamos fazer uma implementação aqui que não é muito legal, né? Não é muito interessante, mas só para a gente entender uma outra forma aqui também de fazer, de implementar esse teste, tá? Então eu vou colocar aqui if código for menor do que 0, ou seja, se o código for negativo, nós vamos retornar aqui o response entity, tá? Do tipo bad request. O que isso significa? Significa que nós vamos receber na resposta HTTP o status code 400, tá? O status code 400 significa que alguma coisa na requisição está errada, tá? Então nós vamos enviar, isso aqui é só um exemplo, tá? E vamos fazer agora o teste para poder contemplar esse cenário, beleza? Veja que, nesse caso, o film service não vai ser nem chamado caso seja negativo, tá? Então nós vamos fazer uma coisa bem interessante aqui. Vou colocar @teste. Vou criar public void deve retornar bad request, vou colocar aqui, quando buscar filme. Pronto. Agora nós vamos fazer, como o film service não vai ser chamado, vamos colocar aqui o given .accept
JSON, mesma coisa, tá? When get barra filmes barra código, passando o valor -1, tá? Que é o valor negativo. Então, o status code será 400, que é o bad request. Ponto value. Perfeito. Porém, eu quero garantir também que o método filmService.obterFilm não vai ser chamado, tá? É uma forma, tá? É que nesse exemplo aqui é bem simples, mas garantir às vezes que um método foi chamado, ou foi chamado mais de uma vez, ou não foi chamado, é uma boa prática, tá? Então nós podemos fazer isso utilizando o Mockito, tá? Nós vamos utilizar o método verify, tá? Do Mockito, passando aqui filmService, opa. E aqui nós vamos falar quantas vezes esse mock deve ter sido chamado, tá? Então, no caso, quantas vezes o método obter filme da classe filmService foi chamado recebendo o parâmetro -1. É isso que nós queremos atingir aqui. Então, vou colocar never, que é um outro método do Mockito, tá? E aqui eu vou colocar obter filme recebendo -1. Certo? Então, eu estou garantindo que aqui eu estou chamando o nosso controlador com o valor -1, tá? Mas também estou garantindo que mesmo assim, mesmo passando esse valor e sabendo que existe essa chamada dentro do Film Controller, ela nunca aconteceu, tá? Nesse exemplo pode parecer algo bobo, mas no dia a dia, né, no mundo real, vocês vão encontrar vários cenários onde isso aqui é bem interessante, faz bastante sentido, tá? Principalmente dentro de iterações, né, onde você pode colocar aqui para garantir que dentro de uma iteração ou de algum método recursivo ou algo do tipo, foi chamado determinado método em X vezes, tá? Isso é bem interessante e bem útil. Tá? Então vou rodar novamente aqui, botão direito Run as de Unit Test, salva aqui. E beleza, deu certo, tá? Então, agora os 3 métodos aqui passaram e estão funcionando. Então, foi bem, assim, simples o nosso controlador, né? O que nós testamos foi bem simples, mas é interessante a gente entender como funciona, né? Qual é a mecânica de um teste unitário para controllers, porque é diferente de um teste unitário comum, né? Porque nós vamos fazer requisições HTTP, receber respostas HTTP e tudo mais, tá? Então isso aqui é bem legal e espero que tenha ajudado bastante vocês, tá? Mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!